Então, é complicado isso, a gente pegar para atender pessoas que elas não entendem elas mesmas, elas não sabem o que elas gostam de si, porque a gente, no fim das contas, a gente quer deixar a pessoa à vontade com o que ela é, né? Por isso que ela precisa se descobrir. Então, a moda, a gente usa a moda como um meio de informação. Tudo que a gente veste, todas as nossas escolhas são um tipo de informação que a gente está jogando para o mundo, colocando lá, dizendo, eu sou assim, eu penso assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Também são informações de, às vezes, causas pelas quais a gente luta, enfim. É todo um contexto que gira em torno da pessoa, do cliente, que ele coloca lá fora e comunica mesmo, né? E, como a Fábio falou também, a moda pode atuar como uma vilã das pessoas, porque ela pode limitar muito, justamente, na questão da inclusão. A gente não encontra em lojas, geralmente, assim, tamanho plus size tem, mas é até um determinado tamanho. Uma pessoa que seja maior do que aquilo, ela não vai se enquadrar, ou a modelagem não vai ficar boa. Ou que eu já ouvi também, que já atendi algumas clientes plus size, assim, que não conseguiam achar a peça em lugar nenhum mesmo na cidade, que as peças que elas achavam e serviam nelas eram muito mais caras, provavelmente daí pela quantidade de tecido usado e, né, mão de obra. E uma delas teve que encomendar a peça íntima de fora pelo AliExpress, porque ela não achava aqui, e ficou na torcida para que servisse. Ainda bem que serviu, porque ela não conseguia usar nenhum sutiã, nenhuma peça íntima que ela encontrou e teve que encomendar fora. E, às vezes, isso é absurdo. Às vezes, não, sempre, né? Isso é um absurdo, porque como é que você vai comprar uma peça íntima, uma peça de roupa, alguma coisa que você gosta, você quer usar, e você não tem do tamanho adequado, da modelagem adequada e por um preço justo, né? Geralmente fica uma coisa, às vezes, muito larga, ou até não somente as pessoas que são muito acima do peso, pessoas que também são muito pequeninhas, magrinhas, que usam numeração infantil, também não encontram. Pessoas que calçam menos que 35, 34, ali, buscam, né, uns sapatos, às vezes, mais adultos, sapato de salto você não encontra, peças menores do que 36, também fica uma coisa muito, às vezes, justa demais, e aí pode fugir da ideia que a pessoa queria transparecer, né? Então, tem todo esse trabalho junto com o cliente de autodescoberta, de autoconhecimento, que a gente precisa, né, alinhar tudo isso, fazer a pessoa se sentir à vontade com quem ela é, ela se descobrir, e das partes que ela gosta de mostrar, né, de evidenciar. E as partes que ela não gosta tanto, a gente consegue camuflar, que também é uma outra ideia, que a gente não precisa rejeitar isso, né? Não é porque a pessoa não gosta que ela tem que esconder, enfim, a gente pode dar um jeito de, mesmo até que às vezes faça aparecer de uma outra forma, criando alguma outra ilusão de alguma coisa que vá fazer aquela característica dela não aparecer tão negativa como ela acha que é, né? E acho que, no fim das contas, é basicamente isso, assim, a gente conseguir se conectar com as pessoas, fazer o cliente entender que aquilo que ele quer usar, a gente consegue alinhar de uma forma diferente, talvez, daquela que a gente está sempre vendo na mídia, né? E também questões assim de roupas a gênero, por exemplo, né, que não tem muitas linhas, não tem muito corte, é uma coisa mais reta. Tem gente que gosta, então a gente vai atrás, procura, quer passar uma mensagem neutra de vez em quando, ou, né, enfim, vai mesmo da ideia que a pessoa tem de si para expressar aquilo, e a gente ajuda muito nisso, de colocar para fora, de alinhar, fazer um pensamento estratégico. E até um estudo, né, correlacionando com a pessoa se sentir bem com ela mesma, tem no TED Talk, se vocês procurarem, que é a imagem... Putz, eu não vou lembrar o título agora, mas é em relação a como a gente se vê. E a expressão corporal da gente diz muito. Então, né, e a moça que está falando no TED, ela fala, se você chegar na frente do espelho durante 2 minutos e se abrir, colocar os braços para cima e se inflar e parecer grande, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais confiante. Então, é meio que aquela historinha de fingir até conseguir, né? Que ela fala no TED, ela fala de fingir até você ser, que não é necessariamente até você conseguir, porque conseguir também fica meio superficial.
Então, também tem isso, de a pessoa se olhar um pouquinho cada dia, entender, né, as peculiaridades que ela tem e, de repente, ela se transforma naquilo que ela está vendo, ela fica sendo aquilo que ela realmente é, né? Consegue se encontrar e se sentir bem com isso. Então, a consultoria de imagem ajuda muito nisso, na questão comportamental também, a parte de etiqueta, né? Às vezes tem uma festa que é um pouco mais formal, você não sabe muito como interagir com as pessoas, tem toda essa parte de comportamento e comunicação também assertiva, que a gente chama, né? Para poder se integrar com o ambiente, não se sentir deslocado e conseguir, né, interagir com as pessoas de uma forma melhor e também expressando a sua própria identidade. Então, tem bastante coisa, né? A gente podia ficar falando aqui, eu acho, para sempre. Queria encerrar, acho, essa minha fala, falando que assim, a consultoria de imagem também ajuda no pensamento estratégico, porque quando a gente fala que vai montar um armário, né, com todas as peças usáveis, fica meio vago, assim, porque a gente geralmente tem muita peça, então fica pensando, poxa, eu vou ter pouca peça. Não, a questão de pensamento estratégico mesmo é de tu saber o que vai valorizar a tua imagem, aonde você pode encontrar as peças, colocar tudo dentro do teu orçamento, que, inclusive, consultoria de imagem também é muito focado em pessoas normais, pessoas comuns. Geralmente as pessoas acham que é para artista, gente famosa, repórter de TV. Não, é para todo mundo, porque é uma questão realmente íntima de cada um. Acho que colocar isso na ideia das pessoas é importante. Então, tem esse pensamento estratégico também, que elimina aí a compra por impulso, o estresse de o que eu vou usar hoje, ninguém precisa entrar em pânico, já está tudo lá. Então, você tem tudo catalogado, tudo certinho, você olha lá no seu armário tudo que você tem, sabe que tudo combina, sabe também as combinações que você pode usar para ir em tais eventos, a tais lugares. Enfim, é uma coisa bem completa, não referente só na questão da moda, né, do vestuário em si, mas questão de né, relação com a vida mesmo e comportamental, que acho que a maior parte disso vem do comportamento mesmo. Então, era isso, só para dar uma pinceladinha sobre o que a gente faz.